Eu apresento a minha saudação aos nossos queridos e estimados irmãos, desejando a graça e a bênção do nosso Deus, o nosso querido e adorado Pai. As bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, Senhor da vida, o Príncipe da paz. Quero desejar a graça e a bênção de nossas mães, Virgem Maria Santíssima, e a nossa querida, amada Santa Avó Rosa. As bênçãos do nosso querido, adorado profeta Santo Irmão Aldo. Quero também convidar aos nossos queridos amigos e irmãos internautas para que fiquem conosco até o final da nossa santa reunião de oração. Nós estamos em uma reunião especial, até porque ela é uma reunião dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus, o Espírito da Santíssima Trindade. Ele inspira o próprio Pai, o nosso Deus. E as nossas reuniões contam com a presença de anjos e santos e com a unção dele, Espírito Santo de Deus, ungindo a nossa santa reunião de oração, ungindo o nosso espírito e nos preparando para cumprir a missão que temos a cumprir aqui na terra. Queridos irmãos, queridos internautas, sejam bem-vindos a mais uma santa reunião. E para darmos início, eu convido a gentileza da igreja que puder colocar-se em pé. Vamos cantarmos o corinho de número 1 do nosso inário Igreja Forte. Vamos orar. Glorioso Deus, poderoso e onipotente Pai Celestial, louvado seja e glorificado seja o Senhor Deus, pela vossa majestade. Louvamos, adoramos, te exaltamos, ó Deus amado. Nós louvamos e exaltamos ao nosso querido Mestre Jesus, Senhor da vida, o Príncipe da paz. É digno de todo o nosso louvor, adoração, gratidão e reconhecimento de todos nós, Igreja Apostólica. Louvamos, adoramos e veneramos as nossas queridas, benditas mães, Virgem Maria Santíssima, por ser Rainha dos Céus, Mãe da Igreja Apostólica, a nossa querida, amada, adorada Santa Avó Rosa, nosso poderosíssimo Espírito Santo Consolador, que és o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso sustentáculo, é a coluna principal que sustenta esta Igreja Apostólica. Ao nosso querido, adorado profeta Santo Irmão Aldo, santo profeta dos tempos do fim, santo pastor por excelência deste rebanho, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e gratidão, ó santo e querido irmão Aldo, por tudo quanto o Senhor fez quando ainda fisicamente entre nós, deixou para nós um legado, seus ensinos, seus conselhos sábios,
santo e querido irmão Aldo. Por isso, as nossas reuniões, nós queremos sentir sempre, santo irmão Aldo, a presença do Senhor. Porque com a presença do Senhor, santo irmão Aldo, a tua igreja irá sentir muito alimentados e fortalecido. Porque nós sempre estamos ouvindo os recados dos céus que o Senhor trouxe até nós. Mensagem preciosíssimas que o Senhor deixou registrados em boletins internos de nossa Santa Igreja. Por isso cremos e confiamos, ó santo e querido irmão Aldo, que o Senhor sempre está presente em nossas reuniões. Agradecemos pela presença dos santos e anjos que já estão conosco. E eu suplico a unção do Espírito Santo do nosso Deus, pedindo e suplicando esta unção para esta santa reunião de oração, para todas as demais reuniões de oração. Peço a unção divina também para o nosso espírito, que através desta unção divina é que nós vamos sentindo mais preparados, mais fortalecidos na fé, para cumprir a missão que ainda temos a cumprir nesta terra. Sempre obedecer os mandamentos divinos, sempre sendo fiéis em tudo quanto aqui nós aprendemos. Porque é uma igreja que veio dos céus, é o reino dos céus na terra, criando e formando santos para viver eternamente com nosso Deus. Por isso ela tem uma doutrina perfeitíssima e uma disciplina que rege e transforma a vida de uma criatura que vive dominadas e escravizadas pelo pecado. Por isso, toda a nossa honra, louvor, adoração e gratidão por tudo quanto nesta igreja nós temos recebido e temos alcançado. Através da vinda do outro Consolador, e o preparo do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Por isso entregamos todos os atos sagrados das nossas reuniões em tuas santas mãos. E em nome do Pai, em nome do Filho, do Divino Espírito Santo, em nome do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu declaro iniciado esta santa reunião de oração. Amém. O de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador.
Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a voz, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o divino Salvador. Está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal. Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está seus milagres operando. Com seu poder infinito, sinais como nunca vistos, nesta igreja estão se realizando. Igreja nada falta, nem virtude nem graça, e o mais perfeito dom está aqui. Ela cresce em quantidade, em poder e santidade, e é por isso que nós cantamos assim. Venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está
fraternal. Lá no céu nós entraremos, dando glória ao Deus de poder, na vitória da Santa Formosa e de Jesus, o eterno Rei.
das coisas futuras, o Consolador vos anunciará. Amém. Queridos irmãos, a partir deste momento, eu preciso contar com a colaboração de todos, até porque, juntos, nós vamos ouvirmos os recados de Deus. Os recados de Deus que ficou registrados pelo seu Filho Jesus, palavras dele, recados do nosso Deus para se cumprir nos tempos determinados por Deus. E se cumpre em nossos dias, através da restauração da Igreja Apostólica, os recados de Deus. E no tempo em que estamos vivenciando, que é o tempo da regeneração, tempo de salvação oferecidas por Deus o Pai.
Por isso são as tuas palavras, seus recados. E os recados de Deus sempre deve ser ouvido com muita atenção. Porque o nosso Deus, Ele nunca surpreendeu a ninguém. Não. Deus, nosso Pai, sempre Ele traçou os seus planos, sempre se cumpriu os planos de Deus, mas Ele sempre avisou a humanidade criada por Ele. Sempre Ele enviou os seus recados, através dos seus profetas, através do seu próprio Filho Jesus. Tanto é verdade que Ele usou o anjo Gabriel para dar um recado à nossa Mãe Maria Santíssima, um recado de Deus. Até então ela nem sabia que ela seria a mãe do Divino Mestre. E Deus enviou a ela o recado. E em nossos dias, é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. São eles que estão recordando para nós os recados de Deus, os avisos de Deus. Porque quando estava sendo construído a Arca de Noé, foi um aviso de Deus. Ele estava avisando o acontecimento do dilúvio. Não foi assim? Não está registrado nas Sagradas Escrituras? Foi um aviso de Deus. E a Igreja Apostólica, com 71 anos, está avisando. É mais uma vez os recados de Deus. É mais uma vez os recados de Deus. E não é difícil para nós entendermos os recados de Deus, porque nos é transmitidos através de dois santos poderosíssimos, escolhidos, predestinados por Deus, para que Deus pudesse falar com seu povo, para que novamente Ele pudesse enviar os seus recados e mostrar os seus planos, e também alertar sobre a aplicação do seu último juízo sobre esta raça humana criada por Ele. Portanto, é um aviso de Deus. O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Aí está. Embora Jesus tenha confiado aos seus servos na terra a grandiosa missão de evangelizar o mundo, deixou claro que a parte mais importante desta tarefa seria realizada pelo Espírito Santo por meio do outro Consolador. Assim, afirmou: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ao dizer que convinha que voltasse aos céus, Jesus esclareceu que a manifestação do Espírito Santo através do outro Consolador era indispensável para que seu sacrifício e a palavra trazida do Pai tivessem valor imediato e eterno para aqueles que crescem. Isso se dá porque ao ser humano não é permitido penetrar no espírito de seu semelhante para convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, capaz de libertá-lo e reabilitar diante de Deus
Somente o Espírito vindo da parte de Deus, com plenos poderes, pode sondar todas as coisas. Assim, apenas diante da manifestação do Espírito de Deus é que o mundo, ou seja, a criatura ainda separada de Deus, pode ser convencido das verdades fundamentais do Evangelho. Do pecado, por não crer na verdade. Da justiça de Deus, que condena o ímpio e o incrédulo, o desobediente e o rebelde. E do juízo já declarado e executado contra o reino das trevas todos os que a ele pertencem, pois este reino foi julgado e vencido pela morte e ressurreição de Jesus. Por esse motivo, para que seu evangelho tivesse poder de santificar um povo para Deus nestes tempos da regeneração e do fim, Jesus cumpriu sua promessa enviando o outro Consolador, a Santa Voz Rosa. Por meio da obra da Igreja Apostólica, muitos têm sido convencidos da verdade, da justiça e do juízo divino. Quando este Evangelho do Reino dos Céus é pregado sob inspiração dos santos desta igreja, seja nas reuniões ou no programa A Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros são auxiliados em sua fé pela a operação do Consolador, que com toda virtude do Espírito Santo os convence de seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. Assim são levados a buscar pela fé e obediência a doutrina e a disciplina que aprendem o perdão, a salvação, a purificação, a justificação e a libertação do pecado e de todo tipo de sofrimento e opressão, pois passam a crer que o Espírito, o príncipe deste mundo, já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, a Igreja Apostólica tem conseguido salvar pecadores arrependidos e convertidos, libertando-os das obras malignas e do domínio dos espíritos das trevas, aos quais estavam sujeitos. Desde que a Santa Voz Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo tornou-se seu legítimo representante e pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido significativamente. Inspirada pelo Consolador, esta igreja tem conduzido seus membros à fé e ao temor e à obediência a Deus. Acima de tudo, tornando-se assim um povo especial, zeloso e de boas obras. Como recomenda o apóstolo São Paulo, ou ainda, um povo santo conforme ensina o apóstolo São Pedro. A prova de que era necessário a vinda do poder do Espírito Santo através do outro Consolador para santificar um povo para Deus está no fato de que, com o retardamento
do cumprimento da promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar os que se diziam cristãos. E o Evangelho não pôde mais santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A obra de redenção perfeita hoje só existe nesta igreja apostólica por meio do Consolador, que dá atualidade à doutrina e o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Por isso, a promessa de Jesus de voltar para arrebatar um povo santo sem passar pela morte demorou tanto a se cumprir. Somente agora, com a vinda do Consolador, o Pai tem a certeza de que poderá levar esta igreja aos céus, pois a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. O evangelista São Mateus registrou as palavras de Jesus, não é isso, irmãos? Os recados de Deus ficou registrados, palavra de Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. 71 anos de pregação. 71 anos dos recados de Deus para o seu povo. Então não há mais tempo a perder. Aí estão os avisos, os planos de Deus. Os planos de Deus que ficou registrado. Acreditamos que isso ainda não aconteceu porque o Espírito Santo não pôde operar na terra como era necessário, por não encontrar quem pudesse ser o Consolador. Com o fim da carreira dos santos apóstolos e de seus sucessores, o pecado, a desobediência e a vaidade se infiltraram na igreja, abrindo caminho para heresias e falsos ensinamentos. Isso fez com que a unção do Espírito Santo se retirasse, pois, sendo ele a verdade, não operam com a mentira. Deus e seu Espírito Santíssimo sempre manifestaram a esperança no cumprimento da promessa de Jesus. No entanto, a falta de fé na totalidade do Evangelho, especialmente na possibilidade de uma pessoa salva tornar-se santa em vida, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isso motivou o retardamento da vinda do Consolador e da formação de sua verdadeira igreja. Com a formação da igreja apostólica, restaurada e dirigida por Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, esta igreja se constitui à semelhança da Arca de Noé, na última oportunidade para todos que desejam encontrar-se verdadeiramente com Deus e alcançar a vida eterna. São recados do céu ou não é? É um aviso de Deus ou não é? Por isso, insistimos nesta parte da doutrina.
apelando constantemente aos membros da Igreja Apostólica para que se consagrem e vivam uma vida piedosa, permitindo que o Espírito Santo continue dirigindo nossa obra e realizando a vontade de Deus com nossa sincera cooperação. Como temos buscado ser obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, este santo tem cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram plenamente, ainda há muito a fazer e lutar. É necessário mais santidade, mais obediência por parte do povo apostólico, convertido, para que maiores bênçãos e graças possam ser realizadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e preparando este povo para herdar eternamente o reino dos céus. Irmãos, o que é convencer? O que é a conversão? Ou por que Deus nos deu o Consolador? Porque precisou Deus, o nosso Pai, no cumprimento das promessas de Jesus, enviar o Consolador. O poder que a Santa Avó Rosa tem, recebeu de Deus, para que nos fins dos tempos Deus pudessem formar um povo conforme Jesus deixou registrado. Um povo zeloso e de boas obras. O que é as obras? Porque ele mesmo, Jesus, diz que a fé sem obras, ela é nula, ela é morta. Não adianta dizer ter tanta fé e não ter as obras. E esta igreja, ela tem as obras. Porque a Santa Avó Rosa recebeu poder, como nós sabemos e aprendemos, que ela recebeu poder sobre a natureza, ela recebeu poder sobre o império do mal, o império da morte, ela recebeu poder sobre as nações, mas irmãos, ela recebeu poder de realizar milagres. É grande o poder da Santa Avó Rosa. Mas, para convencer uma pessoa a deixar dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus hábitos, ela usa do seu grande poder. Seu grande poder. Para convencer uma pessoa que vive dominadas pelo pecado, escravizadas pelo pecado, pelos vícios, pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos que foram criados pelo inimigo. Muitos sentimentos ruins que escravizam as criaturas. E a Santa Avó Rosa, com todo o seu poder, não só de realizar milagres, mas de convencer uma pessoa a chegar ao ponto de se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, e entregar nas mãos de Deus para se tornar uma pessoa que vivia dominadas, escravizadas pelos vícios, por tantos sentimentos amarrados, e muitas pessoas até possessas de espíritos, ser libertos e tornar uma pessoa santa, para terem o direito de viver com Deus na eternidade. Foi isso, prezados irmãos, os planos de Deus. Foi por isso que Ele, Deus, precisou enviar o seu próprio Filho Jesus a esta terra. Ele, Deus, precisou. Olha, entendam bem o que é Deus.
O que é o amor do nosso Deus? O que é de justiça? Ele, Deus, precisar, por amor à própria raça humana criada por Ele, por ver e contemplar que a humanidade a cada dia estava se afastando de Deus, estavam perdendo a oportunidade de reencontrar com o nosso Deus, não tendo uma oportunidade de viver para Deus, mas vivendo tão somente na prática do pecado, de tanta injustiça, de tanta imoralidade, sendo escravos do poder do inimigo. Por isso Deus tomou as medidas e aplicou o seu juízo, como está mostrando. O príncipe deste mundo já está julgado. É por isso, queridos irmãos, que ele, com a restauração do reino do céu na terra, igreja apostólica, com a vinda da igreja apostólica, com a formação do Consolador, Deus tomou as medidas e aplicou o seu juízo. O príncipe deste mundo está julgado. E ele se levantou ainda mais contra os planos de Deus. Por isso que ele tem lutado constantemente para ver se conseguem derrubar a igreja apostólica, acabar com a igreja apostólica. Infelizmente, ele tem usado pessoas que não souberam entender, até hoje não sabem entender, não sabem dar valor, o grande amor do nosso Deus, a grande misericórdia do nosso Deus, ainda brincam com Deus, brincam com coisas sérias, levam as coisas em brincadeiras, como aconteceu na era de Noé. Quando ele construía a arca, as pessoas passavam, chamavam ele de caduco. Ele estava avisando. Era um recado de Deus para aquele tempo. Era um recado de Deus, era um aviso de Deus. Mas eles não levaram a sério. Quando começou as chuvas, o dilúvio, aí foi que eles foram perceber. Noé estava certo. Noé estava certo. E em nossos dias não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Quando Deus tomar as medidas na aplicação do seu último juízo, vai acontecer. Mas eu não sabia, eu não entendi essa igreja apostólica, eu não compreendi quem era o Consolador. Procurei em que parte da Escritura estava registrado o nome da avó Rosa, mas não encontrei. Não encontraram porque não tiveram fé. O Consolador veio para os humildes, os sinceros, que sabem dar valor. Por isso, ela, Santa Avó Rosa, ela continua a missão que ela recebeu de Deus. Missão de Consolador. Missão de convencer. E há pessoas na igreja que ela ainda não conseguiu a convencer. Ela não conseguiu ainda convencer. Estão na igreja. Muitos se afastaram porque ela não conseguiu convencer aquelas pessoas para entender e compreender a missão profética desta igreja. Chegou um ponto do nosso profeta Santo Irmão Aldo registrar em boletins. Muitas das vezes ele ia repetir esse aviso. Procuram entender a missão profética desta igreja. Mas ele não dizia, eu sou o profeta, eu sou o pastor por excelência que Jesus prometeu. Ele não dizia, ele só usava a expressão. Procuram entender a missão profética desta igreja. O que é a missão profética dessa igreja? Ele, Santo Irmão Aldo, o profeta de Deus, predestinado por Deus, com todos os dons, poder, sabedoria, qualidades divinas, para que Deus pudesse novamente enviar os seus recados. E Ele, Deus, novamente, pudesse imprimir nos corações as suas leis, que foram esquecidas, e através da vinda do outro Consolador, com muita luta, ela, Santa Avó Rosa, conseguiu,
nos corações sinceros e humildes, ela imprimir as leis e os mandamentos de Deus. Por isso nós vemos um povo zeloso de boas obras, educados, porque a doutrina desta igreja, a disciplina desta igreja, ela educa, ela moraliza, ela tira os maus costumes, os maus hábitos, os defeitos, as mazelas. E a Santa Rosa perdoa os contritos que se arrependem e clamam por ela o entendimento, a sabedoria, para saber entender e compreender o valor que tem as mensagens desta igreja. Por isso, não passa despercebido para o mundo inteiro. Não irá passar por despercebido o mundo inteiro. Por quê? A Igreja Apostólica está ensinando, está pregando e a mensagem está indo ao mundo inteiro. Recado de Deus para o conhecimento de toda esta humanidade. Para toda esta humanidade. Porque na aplicação do seu juízo, Ele, Deus, não quer desculpa. Eu não ouvi, eu não sabia, eu não entendi. Porque a Santa Rosa, quando a pessoa ouve a mensagem desta igreja, ela toma as providências. Nós temos programa de Hora Milagrosa via rádio e via internet. Nós temos as reuniões transmitidas via online. Quando alguém acessa uma das nossas reuniões ou sintoniza um dos nossos programas da Hora Milagrosa, a Santa Rosa sabe, ela vai abrir o entendimento daquela pessoa, iluminar a sua mente, para que a pessoa possa entender e compreender, ela possa convencer aquela pessoa a deixar dos seus erros, dos seus pecados, dos seus maus hábitos, dos seus maus costumes, tirar tudo que é impuro do Espírito, toda a impureza. É a luta da Santa Rosa, mas não depende só do poder dela, não. Se dependesse, a nossa igreja estava superlotada. Se dependesse só do poder da Santa Rosa, mas vai depender da própria pessoa. Buscar com sinceridade. Buscar com sinceridade. E o pecado, ninguém vence sozinho. Se vencesse sozinho, a Igreja Apostólica primitiva, ela não tinha se esfacelado. Mas ela não teve o Consolador para ensinar e convencer e continuar dirigindo aquele povo. Mas hoje nós temos o Consolador. Hoje nós temos a Santa Rosa, que é a coluna principal desta igreja apostólica. É ela, Santa Rosa, que sustenta esta igreja apostólica. É o poder dela. Se não fosse através do poder da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, a igreja não tinha este sustento. É o poder dela. E as palavras do nosso querido Mestre Jesus, que é uma fonte inesgotável de poder e virtudes, é a água que sacia nossa sede. Por isso que nós somos alimentados, somos fortalecidos, somos preparados para cumprir a missão que Deus nos deu aqui na terra. Mas não vai depender só do poder da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aí estão os recados de Deus, um aviso de Deus. Jesus clamando: arrependam-se enquanto é tempo de salvação. Não deixe para amanhã, que amanhã poderá ser tarde. Arrependam enquanto é tempo, antes da aplicação do juízo final do meu Pai sobre esta raça humana criada por Ele. Arrependam enquanto é tempo. Aqui está a salvação, aqui está o reino dos céus, manifestando toda a glória e todo o poder de Deus. E nós, apostólicos, Igreja Apostólica, somos os representantes do nosso Deus nesta terra. Nós devemos representar a Deus. Para quem? Para esta humanidade sofredora.
Nós temos que provarmos para esta humanidade que somos mesmo a igreja da verdade. A igreja que é o reino dos céus aqui na terra. Mas nós temos que darmos um bom exemplo, um bom testemunho da nossa fé. Para que as criaturas possam entender e compreender onde está a fonte da água da vida, que é aqui. Por isso, queridos irmãos, aí está os recados de Deus para nós, para esses tempos do fim. Um aviso. Não tão só para nós, mas para o mundo inteiro tomar conhecimento, que irá acontecer como aconteceu na era de Noé. Mas agora é um quanto diferente. A igreja precisa de um processo de purificação e santificação para ser levada aos céus sem passar pela morte do corpo. Essa é uma profecia de Jesus que vai se cumprir, mas ela vai se cumprir na vida de todos que permanecer firme e fiel à sua fé e buscar a sua santificação. Mas isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque antes da aplicação do último juízo de Deus, depois que a igreja apostólica, somos nós, a igreja apostólica somos nós, depois que nós passarmos por todas as lutas, todas as provações que temos que passar, porque todos que estão lá nos céus, que foram salvos, que tiveram seu corpo físico aqui na terra, que cumpriu sua missão aqui na terra, todos eles precisou passar por muitas provações, muitas mesmo. Provar a sua fé, o seu amor a Deus, para ter o direito de viver com Ele na sua glória. Veja o próprio Jesus, os profetas, os apóstolos, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Deus provou a eles. Nossa Mãe Maria Santíssima, e agora nós também vamos passar por estas provações. Depois que provarmos a nossa fé, o nosso amor para com Deus, a nossa fé nos teus santos, Deus vai tirar todas as lutas, todos os problemas. Não vai haver mais lutas para ninguém. Não vai haver mais luta. As lutas que vêm é para nos ajudar a cada dia buscarmos a Deus. É através das lutas, dos problemas que alguém clamam a Deus. O mundo não está clamando a Deus, é o sofrimento. Depois que passarmos por todas as provações, aí sim, Deus vai tirar todo o poder do inimigo, como está escrito no livro de Apocalipse, que é o Consolador ia acorrentar o Espírito por 1000 anos, quer dizer, por um determinado tempo, tirar toda a autoridade dele, toda a autoridade, não deixar ele agir mais. A igreja já está passando por um processo de santificação para ser levada aos céus. Mas são poucos dias, isso são poucos dias. É os últimos dias da aplicação do juízo de Deus sobre esta raça humana criada por eles. Mas enquanto houver possibilidade de salvar, a igreja apostólica está aqui, na terra, cumprindo a missão. Quando Deus vê que tem possibilidade de salvar uma alma, a igreja apostólica está aqui, para representar a Ele Deus e anunciar o Consolador e o último profeta, o pastor por excelência, o nosso santo e querido irmão. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos e irmãos internautas, devemos levar muito a sério as coisas de Deus, não levar com brincadeira, porque Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira, e esta igreja apostólica também não é brincadeira. Ela não é brincadeira. Ela não veio para brincar com ninguém. Não. Ela não é brincadeira. E tem pessoas que ainda estão brincando com coisas sérias.
Por isso, temos que levarmos a sério o que nós aqui aprendemos, o que nós ouvimos e darmos muito valor. Porque esta igreja ela custou o sacrifício de Jesus, o sacrifício da Santa Avó Rosa e o sacrifício do nosso Santo Irmão Aldo. Então nós temos que dar valor ao que eles fizeram por nós. Amém. Queridos irmãos, antes da parte final, eu quero expressar os meus sinceros agradecimentos a todos. Parte do coral, uma missão muito importante que cumpre nesta igreja, despertando os dons que Deus lhe deu, ajudando na obra desta igreja. E aos nossos queridos amigos, irmãos, colegas de ministérios, obreiros, diáconos, diaconisas que trabalham para o Consolador e para o nosso profeta. Nossos queridos membros, sua participação, seu silêncio, sua reverência é muito importante. A sua presença em nossas reuniões é indispensável. E aos nossos queridos amigos internautas, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, possa cobrir a todos com o teu manto santo. É o que eu desejo a todos, em nome da Santa Avó Rosa e em nome do nosso querido, adorado profeta Irmão Aldo. Aos nossos irmãos da filmagem, quero agradecer por estar levando esta mensagem ao conhecimento desta humanidade sofredora. É a oportunidade oferecida por nosso Deus. Amém. Convido a igreja, a gentileza, a colocar-se em pé. Vamos juntos cantarmos o corinho de número 241. Templo Sagrado. Santo Irmão Aldo, aqui estamos reunidos neste templo sagrado. Viemos para te louvar, pedimos em oração a tua proteção. Ouça as nossas preces nesta hora de oração. Santo primazado, aqui está o Senhor, abençoando o teu povo com alegria e muito amor. Pedimos em oração a tua proteção. Ouça as nossas preces nesta hora de oração. Ouça as nossas preces nesta hora de oração. Chegou a hora mesmo, irmãos, de cada um fazer a sua oração, falar com Deus. Ele lá do seu trono, ele contempla a presença de cada um na sua igreja, no seu templo. E agora chegou o momento da oração que Deus nos concede. Este momento e a oração para nós é uma arma que Deus nos concede. Por isso chegou o momento. Faça as suas orações com muita fé. Amém. O corinho de número 174. Ó Santa e bendita Avó nossa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que sobre nós
para encerrarmos. Amantíssimo Deus, glorioso, poderoso e onipotente Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e exaltamos, meu Deus, nosso Pai Santo, nosso Deus amado. Nós louvamos, adoramos e exaltamos o teu Filho amado, nosso querido Jesus. Príncipe da paz, Senhor da vida, que deu sua vida para nos dar a vida. Verteu seu sangue inocente, pagando o preço da nossa salvação. Por isso, ó Jesus querido, ó Jesus amado, hoje, contempla os frutos do seu sacrifício, Igreja Apostólica, almas preciosas sendo convertidas para viver na eternidade, preparados através do teu santo e sagrado Evangelho que o Senhor selou com seu sangue inocente. Nós louvamos, adoramos e agradecemos as nossas mães. Maria Santíssima, Rainha dos Céus, a Santa Vó Rosa, ao nosso Consolador e ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Por tudo quanto Santo Irmão Aldo, o Senhor fez durante 44 anos do seu ministério à frente desta igreja. Irmão Aldo, não temos palavras para agradecer. Não encontramos palavras para agradecer. Sabemos que agora o Senhor Santo Irmão Aldo é um ser celestial. Conosco está, nos amparando, protegendo, ajudando e conduzindo este povo. E a missão do Senhor Santo Irmão Aldo, ela não terminou. O Senhor é o santo pastor por excelência, que está cuidando deste rebanho. Ovelhas que o Senhor deu a vida por elas, ovelhas cansadas, o Senhor Irmão Aldo levava a elas o bálsamo do amor, consolava, alimentava, dava sabedoria, entendimento e as forças para continuar cumprindo a missão. Ovelhas desgarradas, santo pastor por excelência, é a missão do Senhor, arrebanhar para Jesus. Por isso, nós te agradecemos. Agradecemos pelos seus conselhos, suas santas palavras, o ministério que o Senhor cumpriu à frente desta igreja. Não temos palavras para agradecer. Expressamos o nosso Deus, o nosso sinceros agradecimento por tudo quanto Deus fez, presente que nos deu, dois santos poderosíssimos, Igreja Apostólica. Muito obrigado, meu Deus, por estes santos que cuidam de nós, que nos amparam, nos protegem, nos consolam, nos ensina, nos esclarece tudo o que é preciso para o nosso bem e a nossa salvação. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, acompanha os teus filhos até os seus lares. Concedam para todos o recompenso desses momentos que aqui passamos juntos. Dê a eles a sabedoria, o entendimento e as forças divinas para cumprir a sua missão aqui na terra. Em momento nenhum da sua vida, mesmo diante de muitas lutas, virá negar a Deus, a negar a Senhora, mas com fé, com sabedoria, vencer e cumprir a sua missão. Abençoe a todos, abençoe os lares, as famílias, que a Senhora faça uma visita nos hospitais, casas de saúde e maternidade. Alivie o sofrimento daqueles que sofrem, cura os enfermos, perdoa os contritos que se arrependam dos seus pecados. Abençoe os ouvintes do programa Hora Milagrosa e aos nossos queridos amigos, irmãos internautas, que tenham todos as bênçãos de Deus Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Senhora Santa Vó e do Santo Irmão Aldo.
Ali está, Santa Avó, nessa caixa de pedido de oração, aqui está esses nomes, a senhora sabe onde estão essas pessoas. Sabe, conhece a sua fé. E eu estou intercedendo por eles. Queridos irmãos, queridos amigos internautas, estamos recebendo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção de Maria Santíssima, a bênção da Santa Rosa e a bênção do profeta apostólico, o nosso santo e querido irmão Aldo. E mais uma vez, louvado, glorificado seja o nosso Deus e a todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, até uma outra oportunidade.